Eu brinco aqui, mas fica sempre o receio, porque alguém que viajou pode ser poupado. Ué, é verdade. Porque o Tite a todo momento está dizendo que ele está se baseando... Olha só, gente, eu não estou menosprezando a ciência. A minha grande questão aqui é o planejamento do Flamengo, que eu acho que foi errado. Bem errado, porque era um jogo extremamente importante, levando em consideração a fase de grupos da Libertadores. O Fabrício Bruno, por exemplo, é mais um. Em um recente estudo aí, foi comprovado que nos últimos 12 meses, ele é um dos jogadores que mais atuou em minutagem no mundo inteiro. Então, se a gente for parar e analisar, não é nenhum exagero dizer que ele pode ser poupado, porque se o preparador físico do Tite apresentar algum artigo para ele dizendo que o Fabrício Bruno pode ser poupado, ele vai ser poupado. Mas tem coisa que não dá para concordar, como a gente já falou aqui, desde antes do Flamengo perder pro próprio time lá na altitude. Para mim, o Flamengo errou muito no planejamento desde o Campeonato Carioca, porque não se prioriza Campeonato Carioca quando você tem 3-0, tendo Libertadores, mesmo o jogo sendo no meio. O Flamengo só está na situação que está hoje em relação ao grupo, porque desde a primeira partida, poupou o time. Salve, salve nação! Vamos trazer agora as últimas informações do Flamengo que enfrenta o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro. E o jornalista Vene Casagrande traz informações exclusivas de que o nosso Mengão já tem desfalques confirmados para este jogo. Então, fica até o final para saber tudo sobre o nosso Mengão. Mas antes, pedimos a vocês que se inscrevam no nosso canal, ativem as notificações e curtam os vídeos para ajudar em nosso crescimento. Iremos deixar o link da SBT Rio na descrição como forma de créditos. Chega de enrolação, vamos ao conteúdo agora. O Vene Casagrande, pelo lado do Flamengo, poupar, não vai poupar, que o torcedor já está sem entender o que vai acontecer, né? Mas a gente acredita que vem com o time completo, eu né? Brinco aqui, mas fica sempre o receio, porque alguém que viajou pode ser poupado. É verdade. Porque o Tite a todo momento está dizendo que ele está se baseando... Olha só, gente, eu não estou menosprezando a ciência. A minha grande questão aqui é o planejamento do Flamengo, que eu acho que foi errado. Bem errado, porque era um jogo extremamente importante, levando em consideração a fase de grupos da Libertadores. Mas se a gente for parar e analisar, vários jogadores que viajaram estão desgastados. O Fabrício Bruno, por exemplo, é mais um. Em um recente estudo aí, foi comprovado que nos últimos 12 meses, ele é um dos jogadores que mais atuou em minutagem no mundo inteiro. Então, se a gente for parar e analisar, não é nenhum exagero dizer que ele pode ser poupado, porque se o preparador físico do Tite apresentar algum artigo para ele dizendo que o Fabrício Bruno pode ser poupado, ele vai ser poupado. Agora, os jogadores que ficaram aqui... Você tá rindo, mas é sério. Não, ele não tá rindo, ele respirou, mas... Você tá é vendo como sério? você tá Não, com Vini, um isso aí negócio de é... perseguição? Isso é artigo, Tô voltando ainda, o cara mostrou o artigo, ele leu o artigo lá. Agora, os jogadores que ficaram no Rio de Janeiro, com todo respeito, aí tem que entrar em campo, porque ele poupou priorizando esse duelo. Ou eu tô falando alguma mentira? Não, A partir do momento que ele não coloca o Pedro em um tempo contra o Palmeiras e o Pedro nem viaja, por exemplo, o Pedro tem obrigação de entrar em campo contra o Botafogo. E eu vou além. A obrigação do Flamengo é jogar melhor que o Botafogo, porque priorizou esse duelo. O Botafogo vem de uma sequência dura e eu duvido que, por exemplo, o Arthur Jorge vai poupar, por exemplo, o Júnior Santos. Vai poupar? Tem uma sequência de jogos aí. Vai poupar o Eduardo? Porque hoje é o único jogador que pode atuar na posição do Tiquinho Soares? É óbvio que não. Então, agora, dos jogadores que viajaram para a Bolívia, não sei. Vai que o preparador físico vira para o Tite e fala, ó, é melhor poupar esse jogador aqui. E olha que a gente percebe que o Arthur já falou em coletivo em relação ao calendário, a questão da preocupação da minutagem, enfim. Ou seja, é um cara que já está antenado nisso e que dá uma certa até rodagem aí no Botafogo. Tudo bem que há uma diferença grande, porque é um treinador que chega e está experimentando também, né? Muito além de, ele está poupando para um jogo ou não, ele também está experimentando. Mas independentemente disso, a gente entende que pelo lado do Botafogo, o time vem com aquilo que se entende que é o time. Claro, com aquelas dúvidas. Danilo ou Gregory, Tietê ou Marlon, enfim, várias combinações que ele encontra ali no meio de campo, né? Sim. Agora, na zaga, na lateral também, a gente não sabe se ele entra com o Barbosa, se ele entra com o Pablo. Lá na frente, o que a gente entende é que o Eduardo deve ser o substituto do Tiquinho Soares, né? E entrou muito bem na última partida, tanto é que fez 2 gols, já fez essa função de falso 9 em outras oportunidades. Você tem a chance ali de colocar o Júnior Santos também preenchendo bastante aquele espaço do centroavante, mas a verdade é que a melhor característica do Júnior Santos é jogar sem ter uma posição fixa, porque ele consegue povoar o meio-campo inteiro. Eu vou falar novamente aqui, o Júnior Santos é um dos melhores jogadores do futebol brasileiro, eu não tenho dúvida nessa temporada, é um dos 5 melhores, por tudo que ele vem fazendo,
com a camisa do Botafogo. Então, óbvio que você perder o Tiquinho é muito ruim, mas o Eduardo também está adaptado a esse sistema, está adaptado aos seus companheiros. A grande dúvida do Botafogo é em relação ao meio. O que me espanta também, como eu falei aqui sobre o Flamengo, e o Botafogo também está nessa toada, é você começar uma fase de campeonato aí que é importante, Campeonato Brasileiro e Libertadores, e mais uma vez o calendário do futebol brasileiro massacra esses elencos. Hoje o Arthur Jorge chega no Flamengo com mais de 20 jogos, o próprio Tite chega no Flamengo no momento de início de Campeonato Brasileiro, numa fase de grupos ainda de Libertadores, com mais de 20 jogos nas costas, e isso tudo é culpa do calendário do futebol brasileiro, que tem vários e vários jogos de estaduais, muitos jogos que nem tem tanto apelo assim, e mais uma vez a gente vê nas principais competições essas equipes sofrendo. Eu brinco aqui em relação à ciência, mas eu respeito demais, eu acho que tem que seguir sim, porque isso é uma evolução no futebol, mas tem coisa que não dá para concordar, como a gente já falou aqui desde antes do Flamengo perder pro próprio time lá na altitude. Para mim, o Flamengo errou muito no planejamento desde o Campeonato Carioca, porque não se prioriza Campeonato Carioca quando você tem 3-0, tendo Libertadores, mesmo o jogo sendo no meio. O Flamengo só está na situação que está hoje em relação ao grupo, porque desde a primeira partida poupou o time. E vamos ver aqui, Vene, eu ainda tô me acostumando como é ser rica. Porque eu nunca fui, né? Todo ano negócio de briga para não cair, depois... Não, ano passado você brigou pelo título, Então, mas olha esse ano de novo. A gente tá falando, Vene, tudo bem, o campeonato tá começando, mas vamos uma brincadeira, mais uma fala séria. Põe na tela aí a tabela. A gente tá falando de um clássico regional e olha que bacana. De um Flamengo e Botafogo brigando por posições nas cabeças, Vene Casagrande. Depois de muito tempo, há quanto tempo a gente não vê o futebol do Rio de Janeiro? O Flu tá passando por um momento difícil, mas também é um time que tem elenco para logo mais estar brigando aqui em cima, né? A gente brinca com o Botafogo, há muito meme em relação a como foi o desfecho do ano passado, e tá tudo bem, é o futebol, mas a gente não pode esquecer que, independentemente do que aconteceu, foi um Botafogo que brigou pelo título. A gente não tá falando de um Botafogo que estava ali por sorte, porque o Botafogo tem sim uma folha salarial, um investimento muito alto para estar aqui. Não é, aconteceu um cometa. Não, ele tem investimento e elenco, assim como tem o Flamengo e assim como tem esse cara aqui, ó. Inclusive, o jogador mais caro da história do futebol brasileiro é do Botafogo, é do Botafogo, é o Luiz Henrique. Henrique. Assim como esse cara aqui, ó. Mais uma vez ele vai ficar nas cabeças, que é o Bragantino. Não tem uma folha salarial baixa. O pessoal acha, ai, que bonitinho o Bragantino. O Bragantino investe pra estar aqui. Inauguraram um baita de um CT, inclusive, agora, o Bragantino. Exatamente. A gente vai ver o Bragantino aí, ou nas outras competições em que ele brigar, brigando pela taça. Então, Vene Luí, a gente se encontrando de novo no Brasileiro, de novo no início, né? Porque no ano passado também o jogo do Flamengo no primeiro turno com o Luiz Castro foi também um jogo importante para o botafoguense entender, caraca, a gente tá brigando por alguma coisa, né? Não, e a expectativa é de um grande jogo, Fernanda Maia. Se a gente for para analisar, o Botafogo vem numa evolução muito grande com o Arthur Jorge, evoluindo bastante, jogadores entendendo o estilo de jogo do novo treinador alvinegro. E o Flamengo, querendo ou não, embora tenha oscilado aí no início da Copa Libertadores, embora tenha minha crítica aqui em relação ao planejamento, mas é um time que pode fazer um bom jogo. Então a gente pode esperar aí um grande clássico no Maracanã. Uma pena esse jogo ser disputado às 11 horas da manhã, porque, na minha opinião, isso influencia demais no desempenho dos atletas, sobretudo se tiver um calor muito forte no Rio de Janeiro, embora a gente não esteja no verão, mas Rio, a gente sabe como funciona. Se tiver calor, o jogador sente. Sol, Vene. A previsão é sol. Aí, enfim, fica essa lamentação. Mas fora isso, uma expectativa de um grande jogo no Maracanã. Confesso pra você, eu brinquei aqui que eu espero um grande jogo do Flamengo, mas nenhum absurdo também. O Botafogo venceu, um clássico regional, e o Botafogo numa evolução muito grande, como eu mencionei. E a gente olha nessa página aí, não tem nenhuma surpresa, né? O Bahia também com investimento muito alto, o Fortaleza se organizando há alguns anos para estar ali, ó, onde ele tá. O Fortaleza venceu 4-2 no Boca Juniors. Bem, legal pra caramba, né? Massacrou, eu assisti o jogo. Muito legal. O Fortaleza que também não tá aí de coincidência, não. O Atlético Mineiro também, um dos times com maior investimento nesse país. O Internacional, o Grêmio, outro que se organiza há muito tempo, que é o Atlético Paranaense, o Flusão também aqui. Mas isso pra ainda mim, vai o embolar Atlético muito. Mineiro, eu acho que o Pedrosa concorda comigo, que a gente já conversou sobre isso. O Atlético Mineiro vai chegar lá em cima fácil, assim. O futebol que eles vêm jogando com esse novo treinador. Muito bem. Na outra página ainda tem o Palmeiras, que não está aqui, mas está muito no início. Isso ainda vai embolar.
E sabe, eu fico com uma coisa de oração nessa competição. O que você tá indo aqui, velho? Tem muita coisa pela frente aí. Pô, Você falou sobre... Então é isso aí, galera. Vamos comentar um pouco sobre as últimas notícias do Flamengo que enfrenta o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro, né? Terceira rodada, o Brasileirão está iniciando agora, tem muitos jogos para acontecer e com certeza teremos ainda muito jogo para realizar. O Flamengo que poupou 7 jogadores na Libertadores da América no meio da semana, com certeza terá esses atletas descansados e eles com certeza irão fazer uma boa partida. Não é possível que agora eles coloquem a culpa de que estão desgastados, né? O Flamengo colocou esses jogadores para treinar ao invés de colocar para jogar contra o Bolívar. Então, o nosso Mengão vai com força máxima. É claro, alguns atletas que participaram do jogo na altitude passarão por reavaliação médica para saber se terão condições de jogo ou não. Um atleta que pode ser desfalque aí confirmado é Fabrício Bruno, o jogador que participou da maioria dos jogos do Flamengo na temporada e que viajou para enfrentar o Bolívar na altitude. Então, Fabrício Bruno pode ser que ele seja poupado desta partida. Quem vai entrar não sabemos se é Léo Ortiz, se vai ser Léo Pereira e Davi Luiz, a dupla de zaga. O que nós sabemos é que todos os atletas que viajaram para jogar contra o Bolívar serão reavaliados, dentre eles Fabrício Bruno e também De La Cruz. De La Cruz é um jogador que joga em alto nível, corre bastante e a altitude prejudica muito a questão física dos atletas. Nessa sexta-feira, quando o Flamengo se reapresenta para começar o treinamento para a preparação para esta partida contra o Botafogo, com certeza serão feitos exames desses atletas que viajaram para enfrentar o Bolívar e para saber se eles terão alguma questão física a ser tratada. Se por acaso for detectado que algum jogador tem desgaste físico, com certeza absoluta Tite, assim como também a comissão técnica, decidirão em poupar. Mas os 7 atletas que ficaram no Brasil para treinar não foram participar do último jogo da Libertadores. Esses sim são jogadores confirmados para a partida deste domingo. O Flamengo é segundo, o Botafogo é terceiro. Portanto, um com 7 pontos, o outro com 6. Quem vencer pode assumir a liderança do Campeonato Brasileiro. Faz tempo que o Botafogo não tem uma regularidade boa. Ano passado pode até ter perdido o Campeonato Brasileiro, mas sempre tem ficado aí entre os primeiros colocados do Brasileirão. Então parece que a SAF tem dado resultado ao clube carioca. Então essa partida contra o Botafogo terá ainda mais pressão para cima da equipe rubro-negra. Uma vez que foi poupado 7 jogadores, né, e eles ficaram no Rio de Janeiro para treinar, para tentar ficar 100% aí, não perder o ritmo para enfrentar o Botafogo. Já o Botafogo jogou uma partida pela Libertadores da América, claro, foi em casa, mas mesmo assim os jogadores têm o desgaste físico. Então o Flamengo tem obrigação de jogar melhor que o Botafogo. É claro, por se tratar de clássico, tudo pode acontecer, o Botafogo pode vencer, mas o Flamengo ainda tem mais pressão do que o Botafogo, pois poupou praticamente a equipe inteira e a equipe está praticamente 100% aí com condições físicas para realizar este jogo. Vamos torcer que o nosso Mengão pelo menos vença no Brasileiro, continue aí entre os primeiros colocados, já que na Libertadores foi poupado, não tem mais o que fazer, perdemos o jogo. Agora, os últimos 3 jogos da competição sul-americana, o Flamengo precisa vencer, né? São 2 jogos em casa e 1 fora. Esse jogo fora é contra o Palestino, portanto dá sim para vencer os 3 jogos e quem sabe torcer por um tropeço do Bolívar, né? Em casa, um empate, possa ser que o Flamengo consiga ainda se classificar em primeiro do grupo. Se classificando em primeiro, o Flamengo tem a vantagem de decidir em casa, né, a segunda partida das oitavas de finais da Libertadores. E dependendo do número de pontos, o Flamengo pode até decidir até a semifinal
em casa esses confrontos de mata-mata. Nós sabemos que Libertadores é difícil e quando você puder decidir em casa, a vantagem é enorme, né? O Flamengo é prova disso. Sempre que decidiu em casa, nos últimos anos que venceu a Libertadores, sempre foi superior aos adversários e conseguiu a vitória. Então, o Flamengo vai com força máxima para enfrentar o Botafogo até o domingo, vamos supor até sábado. A escalação deve ser divulgada por Vene Casagrande em seu canal ou até mesmo em outro programa. Então, vamos torcer que o nosso Mengão faça uma boa atuação e conquiste os 3 pontos.